Ora bem, então neste É, caso agora já está a ser transmitido pelo Facebook, podemos começar então. Eh, ok. então sejam bem-vindos a mais esta iniciativa da Cátedra Cascais Interartes, que é uma instituição patrocinada pela Fundação Dom Luís I e Unidade de Investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Estamos a promover este ciclo sobre as grandes obras da literatura universal e hoje contamos com a presença de António Sousa Ribeiro, professor catedrático aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Todo o seu percurso está ligado a esta faculdade, porque entrou para lá em 69, na mesma altura em que despoletam aquelas, enfim, todas as grandes lutas estudantis de finais dos anos 60, de 69, 71, e o nosso convidado de hoje é alguém que esteve também na primeira linha dessas, teve, digamos que o seu batismo académico nessas mesmas lutas estudantis. Depois licenciou-se em Filologia Germânica em 74, vai fazer tem uma bolsa para estudar para a Alemanha nessa altura, e quando regressa, ingressa na Faculdade de Letras como assistente. É nessa altura que, juntamente com Boaventura de Sousa Santos, outras pessoas, está na origem do Centro de Estudos Sociais, e do qual é diretor hoje em dia. A sua área de investigação enfim, continua a ser os estudos germanísticos e, em particular, o modernismo alemão, mas, obviamente, este cruzamento com as ciências sociais é particularmente importante em todo o seu percurso. E, como nós sabemos, é autor de várias traduções, nomeadamente da obra que hoje nos ocupa, Montanha Mágica de Thomas Mann. Muito recentemente saiu mais uma tradução de Thomas Mann, da sua autoria, o Dr. Fausto. E eu queria também acrescentar o seguinte: quando nos lançámos com esta aventura da cátedra, entre as pessoas que pensámos de imediato foi no professor António Sousa Ribeiro, e ele também aderiu de imediato, o que é de facto um motivo de alegria para nós. E hoje temos esta oportunidade de podermos conversar, ouvi-lo falar sobre esta obra que ele traduziu. Ele irá fazer a sua exposição e depois teremos certamente espaço para podermos dialogar com as pessoas que estiverem presentes. António, muito obrigado pela tua disponibilidade e agora a ti a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela amável introdução. E, enfim, eu julgo que todos os que aqui estamos, enfim, estamos todos um pouco fatigados desta comunicação à distância, embora de facto nos permita neste momento estar em contacto, e naturalmente é com imenso gosto que eu partilho este espaço virtual, mas sabendo, enfim, desse fenómeno da fadiga do Zoom. A minha intervenção inicial vai ser, enfim, não me vou alongar demasiado, na verdade, muito mais do que, digamos, perorar sobre a obra de Thomas Mann. Interessa-me conversar sobre ela com leitores e leitoras interessadas, que na verdade tenho verificado que são muitos e muitas, muito mais do que seria talvez até de esperar, digamos assim. Portanto, na verdade, os discursos sobre a morte da leitura são, na verdade, a morte da leitura, como diria alguém, foi bastante, a notícia dessa morte é largamente exagerada, e há motivos de esperança, enfim, quando há tanta gente que se dispõe a enfrentar um texto como este, com 800 páginas e de difícil e densa leitura. Portanto, eu vou limitar-me a fornecer algumas anotações, fazer algumas anotações sobre aspectos que me parecem de mais relevância e que eventualmente poderão constituir a seguir temas de conversa. Em relação à Montanha Mágica, como acontece com qualquer obra de arte, há muitos pontos de partida possíveis para uma abordagem do texto. Nos tempos que estamos a viver, talvez o mais óbvio desses pontos de partida seja o tema da doença e do confinamento, com a diferença de que hoje em dia o confinamento não se resume a um sanatório em Davos, mas se disseminou globalmente e se instalou, não sabemos por quanto tempo, como parte de uma problemática de normalidade. É como se o microcosmos do sanatório tivesse assumido uma dimensão global e, em consequência, fôssemos, inevitavelmente, levados a exercícios de reflexão que não estão longe da que Thomas Mann corporizou no seu universo ficcional. Nomeadamente, a reflexão sobre a forma como a doença e os requisitos da luta e da prevenção contra a doença interferem no nosso cotidiano
gerando constelações de relacionamento social em que as hierarquias de poder e a lógica da comunicação se deslocam de formas que não poderíamos ter previsto. Na verdade, a própria percepção do espaço e do tempo se torna diferente. Por outras palavras, os sentidos aparentemente estáveis das coisas e das relações sociais sofrem uma deriva semântica onde tudo se torna instável e incerto e onde, portanto, somos forçados a um processo de aprendizagem, no fundo, talvez não muito diferente daquele que Hans Castorp, o protagonista do romance de Mann, terá de atravessar. Esta breve reflexão inicial vai ao arrepio de uma curiosa observação de Harold Bloom, que, escrevendo em 1985 e manifestando a sua percepção, e cito, de que o romance de Mann é, escreve Bloom, a versão mais viva que temos de uma Europa antes da catástrofe do horror nazi. Bloom sublinha que um leitor de 1985 não pode deixar de ler A Montanha Mágica como um romance histórico. Em certa medida, trata-se de um truísmo, já que todo o romance da época está condenado, por definição, a sofrer um recuo histórico, à medida que os anos vão passando e o contexto político, social e cultural da sua diegese se vai afastando no tempo. O que eu estava a tentar mostrar com a minha nota inicial é que a atualidade do romance tem de ser procurada não na especificidade epocal do microcosmos social que constitui o universo da ficção, mas antes na capacidade de fixar um conjunto de gestos sociais e de materializar um conjunto de problemas, desde logo o da relação do ser humano com o tempo e a morte, problemas que não perderam, antes pelo contrário, a sua relevância na atualidade. A questão, na verdade, é aqui em A Montanha Mágica, muito mais do que em qualquer outra obra anterior de Thomas Mann, estamos perante um texto que tem de ser definido como fortemente experimental, muito mais do que frequentemente é reconhecido. Por outras palavras, qualquer leitura de Thomas Mann, neste e noutros textos, para fazer justiça à complexidade da sua escrita, tem de libertar-se da ilusão realista. Curiosamente, como é sabido, deve-se a um crítico marxista, hoje porventura não muito lido, mas de grande influência, a, entre aspas, salvação de Mann como grande escritor realista. Estou naturalmente a referir-me a Georg Lukács, que constrói uma oposição irredutível entre o humanismo de Mann e, nomeadamente, Franz Kafka, paradigma, a seu ver, na opinião de Lukács, de um anti-humanismo modernista. Sem dúvida, em muitos aspectos, como pretendia Lukács, Thomas Mann representa no século XX alemão a grande tradição humanista, não apenas alemã, mas europeia. No entanto, não me parece possível entender o autor da Montanha Mágica se ficarmos simplesmente por aqui. A crise do sentido, a condição de uma modernidade em que, segundo a famosa frase de Marx, tudo o que é sólido se desfaz em ar, subjaz igualmente a toda a obra de Mann, culminando na grande interrogação irrespondida sobre a própria possibilidade e legitimidade da arte, que está no centro desse quase testamento intelectual e estético que é o Dr. Fausto, como o Mário já há pouco referiu, disponível agora em tradução portuguesa. Dito de outro modo, qualquer leitura de Thomas Mann terá de estar agudamente consciente da posição ocupada pelo autor no paradigma modernista. Em A Montanha Mágica, o grande operador semântico da consciência da crise, nomeadamente da crise da identidade que define a perspectiva modernista, é, evidentemente, a doença. O tópico da doença, como se sabe, é recorrente na obra de Mann. E sobre este tema, como aliás sobre virtualmente qualquer tema dessa obra, muito se tem escrito. Enfim, a bibliografia sobre Thomas Mann, em muitas línguas, é hoje em dia praticamente impossível de abarcar. A não ser, naturalmente, que não se faça outra coisa. E normalmente as pessoas têm outras coisas para fazer na vida. Mas, enfim, portanto, é um acervo bibliográfico enorme, não é? Mas sobre a doença, em particular, também se tem escrito muito. E na verdade, o topos da doença, em aspectos fundamentais, é um topos de genealogia romântica.
Novalis, por exemplo, tem algumas páginas, podemos dizer, de exaltação da doença como médium de elevação espiritual e de refinamento intelectual, como meio, nas próprias palavras de Novalis, num dos seus fragmentos diarísticos, meio para atingir uma síntese superior transcendente. O romance de Thomas Mann está muito longe, está mesmo nos antípodas desta romantização da doença, que se prolonga claramente no universo da literatura fina e secular europeia, tal como está longe do fascínio pela morte, de que se encontram ecos claros, por exemplo, em A Morte em Veneza. Basta ver, na Montanha Mágica, as descrições, por vezes muito drásticas, da doença e da degradação dos corpos que povoam o romance. Mas não é menos verdade que para Hans Castorp a doença e todo o ambiente do sanatório determinado pela doença tem a função desestabilizadora de o arrancar às certezas confortáveis do seu universo burguês e abrir caminho ao universo de interrogação permanente que irá estruturar o seu percurso, propiciando ao mesmo tempo possibilidades de experiência nunca antes entrevistas, à luz do lema que o protagonista do romance adota para si, Placid Experity, eh, o prazer da experiência, não é? O lema que perspectiva a experimentação e o risco como um prazer sempre a perseguir. Por alguma razão, o conselho do racionalista Settembrini, logo quando do primeiro encontro entre ambos, o conselho de que abandone de imediato o sanatório e regresse à sua vida na planície, não é seguido. E, não tendo sido seguido, Hans Castorp abraça plenamente a sua nova situação de vida, deixando para trás a segurança e encarando com prazer o risco da interrogação permanente. E é justamente a partir daqui que o contexto aparentemente realista da viagem e da imersão num novo microcosmos social se vai revelando ao leitor nas suas múltiplas ambiguidades de sentido e na sua dimensão, pode dizer-se em muitos sentidos, alegórica. Sabemos como foi longa a gênese do romance. Do plano inicial, concebido em 1913, de uma pequena novela centrada nas relações entre o amor e a morte, e concebida como contraponto cômico-satírico a Morte em Veneza. Desse plano inicial até à forma definitiva de 1924 foi um longo caminho, e um caminho marcado, desde logo, pelo imenso cataclismo da Primeira Guerra Mundial e por um processo de aprendizagem que levou o autor a rever profundamente todos os pressupostos da sua identidade artística e intelectual. Valerá a pena relembrar aqui, tal como faço, aliás, no prefácio que escrevi para a tradução, relembrar aqui alguns dos marcos que balizam o período de gestação do romance. Em agosto de 1914, irrompe a Primeira Guerra Mundial, levando Thomas Mann a alinhar incondicionalmente, como de resto a esmagadora maioria do campo literário alemão da época, com a ideologia nacionalista e belicista dos círculos dominantes do Reich alemão. Logo em novembro de 1914, seria publicado na revista Neue Rundschau o ensaio Gedanken im Krieg, Pensamentos durante a Guerra, que dá testemunho eloquente desse alinhamento. Diga-se de passagem, abram parênteses, alguns dos textos fundamentais que testemunham a evolução das ideias políticas de Thomas Mann estão recolhidos numa coletânea organizada pela minha colega Teresa Ceruia e publicada pela Bertrand Editora em 2016, e aqui Teresa Ceruia deu o título Thomas Mann, um percurso político da Primeira Guerra Mundial ao exílio, enfim, os principais ensaios políticos, digamos assim, do Thomas Mann estão aqui recolhidos e disponíveis ao leitor e à leitora portugueses. Entre novembro de 1915 e abril de 1918, Mann dedica o principal dos seus esforços à redação das suas Betrachtungen eines Unpolitischen, considerações de um homem apolítico, em que, ao longo de várias centenas de páginas, num modo ferozmente polémico, apresenta a grande súmula do seu pensamento conservador. A Revolução de Novembro de 1918 põe fim à guerra e instaura a República Democrática, que, no entanto, está desde o início sob a ameaça de forças restauracionistas.
Foi neste ambiente de confronto e de ascensão de forças políticas reacionárias proto-fascistas, só temporariamente travadas pela derrota do Putsch de Munique de Hitler em 1923 e pela relativa estabilização da sociedade, da economia e da política alemãs nos anos diretamente subsequentes, foi neste contexto que Thomas Mann rompeu com o seu próprio passado conservador e nacionalista, surgindo decididamente a público com a Conferência sobre a República Alemã de 1922, com uma declaração de adesão aos ideais democráticos e republicanos. Nomeadamente na sua relação com a sociedade e a política, portanto, o escritor que em 1913 concebera o projeto inicial do romance não é de modo nenhum o mesmo que em 1924 o dá finalmente por concluído. Em 1913, o estado de espírito do autor não andava longe da depressão, como mostra uma carta ao irmão Heinrich Mann. Também ele é um grande escritor, abre aqui outro parênteses, do qual, surpreendentemente, não há nenhum dos romances de Heinrich Mann, tanto quanto sei e julgo saber, está traduzido para português. Enfim, é uma lacuna lamentável, entre muitas outras, naturalmente, que existem, enfim, ainda no panorama da tradução em Portugal, apesar de tantos progressos que tem havido, sobretudo em anos recentes. De todo modo, digamos, nesta carta ao irmão Heinrich, datada de 8 de novembro de 1913, em que manifesta expressamente como se considera incapaz, e cito, de se orientar nos planos intelectual e político, e dá testemunho, e cito de novo, de uma simpatia crescente com a morte, que é profundamente inata em mim. Nessa carta, não é, em determinado momento, Thomas Mann escreve o seguinte: cheguei ao fim do meu latim, creio, e provavelmente nunca devia ter-me tornado escritor. Os Buddenbrooks eram um livro burguês, e já nada importam para o século XX. Tónio Kröger era simplesmente sentimental. Sua Alteza Real e Morta em Veneza, semicultos e errados. Fim de citação. Era assim que escrevia um autor de sucesso. Vale lembrar que até 1911, em apenas 10 anos, tinham vindo a lume 60 edições de Os Buddenbrooks, ouviram bem, 60 edições. Esta referência autobiográfica é muito relevante para podermos avaliar em que medida a Montanha Mágica, na sua longa e atribulada gestação, que deixou, aliás, marcas claras na estrutura da composição, em que medida a Montanha Mágica, muito para além do relativamente modesto projeto inicial, representa na obra do autor uma espécie de recomeço que o situa num patamar absolutamente novo. Na sua forma final, o romance acabaria por dar corpo ao projeto desmedidamente ambicioso de conferir expressão a todo o universo das tensões políticas, sociais, ideológicas, culturais do contexto imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial. Não há síntese possível para esse universo conflituoso. Nem existe nenhuma resposta unívoca ou definitiva quanto à possibilidade de afirmação de um princípio de humanidade em contextos que lhe são tão pouco propícios. De todo modo, a simpatia crescente com a morte, manifestada pelo autor na carta de 1913, sofre no romance uma evidente refutação. Uma refutação sobre maneira precária, é verdade. Mas a frase que Hans Castorp formula num momento de máximo risco, em que no capítulo de neve, um capítulo na verdade central do romance, no capítulo em que está no limiar da morte, enfim, prestes, enfim, perdido no meio da neve, prestes a morrer, a deixar-se sucumbir ao frio e à incapacidade de se orientar, há uma frase que lhe ocorre e que eu cito: em nome da bondade e do amor, o ser humano não deve conceder à morte nenhum domínio sobre os seus pensamentos. Esta frase, que é certo, tem de ser situada, não pode ser simplesmente entendida como uma espécie de chave interpretativa para o conjunto do romance. Esta frase representa, mesmo assim, um momento de epifania que abre a lógica concentracionária do universo da morte, representado pelo sanatório, a uma perspectiva de futuro.
A compreensão da função e do papel da figura de Hans Castorp, o protagonista, repetidamente referida pelo narrador como uma personagem mediana, sem especiais atributos de distinção, é um elemento-chave para a compreensão do romance. Hans Castorp, não sendo um Zé Ninguém, é de todo modo, na sua mediania, um everyman, um todo-mundo, cuja demanda somos convidados a acompanhar. É um homem sem qualidades, também no sentido musiliano de alguém aberto a todas as possibilidades, disponível para as mais diversas experiências de vida, sem que se fixe definitivamente em nenhuma e sem que surja, portanto, um momento de estabilização e normalização que constitui o telos do romance de formação. É que se é verdade que à primeira vista Hans Castorp se afigura uma personagem típica do subgénero do Bildungsroman, do romance de formação, de sólidas tradições na literatura de língua alemã, nem sequer a opinião do autor, que várias vezes se referiu ao seu romance como justamente um romance de formação, e cito um pequeno Wilhelm Meister, Wilhelm Meister, enfim, o romance de Goethe, que é tido como paradigma do género, nem sequer essa opinião do autor deverá, a meu ver, impedir-nos de pôr em causa esta classificação. Lembro que o protagonista típico do romance de formação é o jovem, um jovem, sublinho, e este pormenor é relevante porque é, na verdade, um jovem do sexo masculino, cujas qualidades naturais, durante uma parte substancial do seu percurso de formação, são desperdiçadas em atitudes e comportamentos rebeldes e inconsequentes, e que completa o seu percurso num momento em que os seus desvarios de juventude se encontram sublimados na aquisição das virtudes burguesas e na pacífica integração na ordem social. Ora, a verdade é que o percurso de Hans Castorp é literalmente inverso. O recém-licenciado engenheiro interessado na construção naval e prestes a iniciar o seu tirocínio profissional numa respeitada empresa de Hamburgo, mergulha ao ingressar no sanatório. Não, e lembro que ele começa por ingressar como simples visitante, para depois, enfim, acabar por permanecer 7 anos bem contados, enfim, já como doente, não é? Portanto, esse jovem que provém de um meio social e de uma situação de estabilidade social evidente, esse jovem sofre não um percurso de formação ao longo do romance, mas poderia dizer-se de desformação, ou se quiserem, de deformação, em que toda a solidez dos seus valores e a consistência da sua educação burguesa são continuamente sujeitas às mais diferentes interrogações. O pressuposto da socialização da personagem, próprio do romance de formação, está desde logo posto em causa pela circunstância de essa socialização, no caso de Hans Castorp, se traduzir na integração num espaço de exceção, em que as regras de funcionamento da sociedade estão, pelo menos parcialmente, suspensas. No final do percurso, no fim do percurso, ou no momento final em que perdemos de vista a personagem, não encontramos Hans Castorp como membro de uma comunidade harmoniosa, regida por normas racionais. O regresso à planície significa o envio para o caos dos campos de batalha da Grande Guerra, o local onde, no final do romance, temos o último vislumbre de Hans Castorp, cujo destino é mais do que incerto. É assim que o processo de aprendizagem que o romance indiscutivelmente narra se faz num sentido em que a confrontação com os mistérios mais profundos da vida, do amor e da morte, e a tentativa de, com instrumentos precários, construir para si um universo de sentido coerente, não se traduzem na aquisição de quaisquer certezas, antes permanecem fundamentalmente em aberto. Já referi atrás como, da minha perspectiva, a Montanha Mágica só à superfície se apresenta como um romance realista. A estrutura aparentemente convencional tem muito de ilusório. Tanto a condução do fio narrativo como o desenho das personagens manifestam aspectos fortemente experimentais, transpondo recorrentemente a esfera realista para um plano alegórico e simbólico, e definindo o romance muito mais como um romance de ideias, próximo por vezes do romance ensaístico,
na forma paradigmaticamente representada no espaço literário modernista de língua alemã por O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil. Tal como em A Morte em Veneza, o protagonista de A Montanha Mágica empreende uma viagem que acaba por o levar para fora do espaço e do tempo da existência burguesa. Não por acaso, contrariando planos anteriores em que o romance abria com a explanação da biografia de Hans, depois remetida para o segundo capítulo, o primeiro capítulo centra-se na viagem e no primeiro momento de confronto com o mundo fechado do sanatório, o início do longo processo de iniciação que irá constituir o fulcro da narrativa. O protagonista do romance, já o referi, nada tem de excepcional, pelo contrário, a própria mediania da personagem constitui uma forma de acentuar de que forma ela representa, constitui uma forma de acentuar de que maneira ela representa paradigmaticamente a normalidade social. O fulcro do romance está justamente no facto de essa normalidade ser totalmente posta à prova e problematizada nos seus fundamentos, pelo confronto com o microcosmos do sanatório. Tal como para Gustav von Aschenbach em A Morte em Veneza, um desejo amoroso, inexplicável e irresistível configura-se como o eixo central do percurso do protagonista de A Montanha Mágica. Mas trata-se de uma relação amorosa verdadeiramente sui generis, nos antípodas da lógica convencional da história romântica de amor feliz ou infeliz. A atração por Cláudia Chauchat, a personagem feminina que é o objeto da atração de Hans Castorp, essa atração nutre da anamnese da inclinação misteriosa por Pribislav Hipa, o condiscípulo de traços eslavos, objeto do desejo claramente homossexual do jovem Hans Castorp nos tempos do liceu, e assim vale menos por si do que como signo da atração pelo estranho que define o protagonista. Tal como em relação ao seu condiscípulo Hipa, também em relação à senhora Chauchat, o desejo se alimenta da preservação de uma distância, que só será anulada num momento excepcional, uma noite de carnaval em que, por definição, as hierarquias, as distâncias e as regras da normalidade social estão postas em causa. A consumação fugaz da relação amorosa nessa noite singular, uma vez parca ração, como escreveu Natália Correia, num poema de circunstância de que muitos ainda se lembrarão, essa consumação é diretamente seguida pela partida da mulher amada, cujo regresso, longamente ansiado, se fará depois na companhia de uma personagem, Minna Peppercorn, representante acabado de um princípio vitalista que se impõe totalmente a Hans Castorp, para quem o luto da impossibilidade de reatamento da relação amorosa com Cláudia é sobrepujado pelo fascínio que sente relativamente à nova personagem, até ao ponto de poder falar-se de um autêntico processo de transferência. Para espanto das próprias personagens circundantes, não há, pois, tragédia amorosa. Também neste aspecto central é determinante a disponibilidade do protagonista para se abrir a novas experiências e aceitar sem mais as pessoas e as situações com que se cruza. Assim, no limite, não é a experiência amorosa em si que importa. Ela é apenas um momento da definição da personagem, através do confronto com o estranho, com um universo que reclama a compreensão e domínio do sujeito, sem, no fim de conta, lhe ser acessível, e apenas reclamando ser aceito nos seus próprios termos, numa lógica de permanente ambiguidade. Para além das personagens da Sra. Chauchat e no momento tardio do romance de Peppercorn, o confronto de posições que estrutura a narração do complexo percurso individual de Hans Castorp é balizado fundamentalmente pelas personagens de Settembrini e Nafta. Deixo aqui de lado, enfim, como referi de início, não me quero alongar, deixo de lado várias outras personagens, como os dois médicos, o diretor do sanatório, o Dr. Behrens e o Dr. Krokowski, eles mesmos representantes de abordagens marcadamente antagónicas dos problemas da vida e da morte. Ou, noutro plano, a personagem de Joachim Ziemßen, o primo que motivara a visita de Hans Castorp ao sanatório e que desempenha à sua escala também um papel importante. Mas centrar-me na relação entre Settembrini e Nafta, uma relação marcada por fortes ambiguidades.
Ambas as figuras, em formas diametralmente opostas, encarnam aquilo que nos nossos dias se chamaria uma atitude fundamentalista. Nenhum dos dois, nem Settembrini, fundamentalista de uma noção incondicional de progresso, nem Nafta, o representante de uma ideia radical de revolução, baseada na imposição sem limites da violência e do terror, nenhum dos dois conhece qualquer zona cinzenta, qualquer espaço de ambiguidade e de interrogação em que as suas certezas perentórias pudessem abrir-se para a dúvida e para uma qualquer forma de diálogo com o outro. É assim que no confronto entre ambos, que ocupa um largo espaço na economia do romance, e é levado ao extremo na cena do duelo, perto do final do texto, uma cena que traduz no seu dramatismo o caráter inteiramente irreconciliável de um antagonismo que se apresenta literalmente como uma questão de vida ou de morte. Desse confronto entre as duas personagens, subsiste simplesmente, no fim de contas, a figuração de uma lógica de interpretação do mundo largamente impotente para abarcar a complexidade desse mundo e assim destrutiva e autodestrutiva. Em particular, Settembrini, que surge explicitamente no papel de mentor, aceito como tal, pelo menos durante um largo percurso do romance, aceito como tal por Hans Castorp, é em diferentes momentos contrariado, posto em causa e mesmo incompreendido por parte do seu pressuposto pupilo. O próprio desenho da personagem evidencia traços não inteiramente compagináveis entre si, dando testemunho do longo período de gestação e das complexidades inerentes às diferentes fases de composição do romance. Em muitos momentos, a personagem surge perspectivada, ironicamente, no anacronismo das suas ideias, dificilmente aplicáveis à situação política, social e estética da Europa do início do século XX. O seu horizonte cultural e ideológico é claramente europeu, sem deixar de ser o de um nacionalista italiano. Mas a sua Europa é a Europa do iluminismo, como testemunha à suspeita em relação a um leste ou um oriente tido como bárbaro, aquele mesmo universo que atrai tão fortemente o desejo de Hans Castorp. A sua crença ilimitada no progresso e, concomitantemente, no poder civilizador da arte e da cultura, é cruamente contraditada pela própria evolução do xadrez político europeu. A estrutura do seu próprio discurso, carregado de frases feitas que se expõem a si mesmas como jargão de um idealismo com pouca correspondência na realidade, torna-se involuntariamente irónica. No entanto, a sua defesa intransigente da vida, do trabalho e da dignidade do ser humano, a sua crença no futuro, marcam também com clareza um contraponto positivo ao culto decadentista da morte, característico da cultura do sanatório. Tal como Settembrini, Nafta encarna o desejo da revolução, mas não a revolução guiada pelos ideais do progresso e do humanismo racionalista, e sim uma ideia de revolução fundada na apologia da violência e do terror, enquanto forças regeneradoras em si mesmas. Também Nafta se situa na linha de uma tradição europeia, mas no seu caso, uma tradição fundamentalmente obscurantista, de raízes medievais. O seu ascetismo ideológico traduz o rigor de um anti-humanismo para quem o ser humano e o valor da vida humana são tendencialmente insignificantes, quando medidos relativamente à afirmação da ideia messiânica e totalitária de uma sociedade rigidamente organizada e disciplinada. O desprezo deste judeu e jesuíta de opiniões radicalmente revolucionárias pelo valor da pessoa toca às raias do cinismo, mas apesar disso não deixa de exercer sobre Hans Castorp um evidente fascínio. É significativo que as longas disputas entre Settembrini e Nafta, cuja escalada imparável culmina no suicídio deste, e na verdade do ponto de vista da composição das personagens, é inteiramente lógico que seja Nafta a ter de morrer e não Settembrini. As longas disputas entre ambos transformam-se para os dois antagonistas quase num fim em si mesmo, tornando Hans um espectador passivo e, a partir de certo ponto, incapaz de compreender. Tanto mais que as próprias posições de cada um se tornam cada vez mais internamente contraditórias
e, no limite, resulta quase impossível para o leitor entender quem defende que posição. É certamente uma das maiores dificuldades da leitura da Montanha Mágica, o leitor conseguir acompanhar estas discussões virtualmente intermináveis, que no limite se transforma num fim em si mesmos, em que já não se trata tanto do conteúdo do que é discutido, mas mais da intensificação e da escalada do antagonismo entre estes dois fundamentalismos representados por ambos. A dialética entre a vida e a morte, a saúde e a doença, a beleza e o horror, que constitui um fio condutor essencial do romance, encontra uma configuração programática no capítulo de Neve, que no plano que já me referi atrás, que no plano narrativo assume a clara função de uma mise en abîme. Não apenas o espaço do capítulo é extraterritorial, também para Hans Castorp, perdido no meio de uma tempestade de neve nas montanhas, a noção de tempo se diluiu de uma forma fantasmática, em que num momento decisivo, liminar, de fronteira entre a vida e a morte, que num capítulo decisivo, liminar, de fronteira entre a vida e a morte, se traduz na estranha visão, em que a perspectiva de um lugar idílico, um locus amenos de felicidade e harmonia, se conjuga com a imagem de um templo em que feiticeiras sinistras se entregam a uma orgia de morte e destruição, dilacerando e devorando corpos de crianças. A lição que Hans Castorp colhe destas duas imagens antagónicas, mas no plano do sonho e da visão irrefutavelmente concomitantes, consiste na percepção da complexidade e ambiguidade do seu próprio percurso. A percepção correspondente a uma verdadeira epifania de que esses contrários são mutuamente indissociáveis e de que cabe ao ser humano aceitar e procurar um equilíbrio, mesmo que inevitavelmente instável, entre esses opostos. Particularmente significativo é o final do romance, um final totalmente em aberto do ponto de vista do protagonista. Irá ou não sobreviver, mas que ao transportar o leitor para os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial fecha, de certa maneira, o arco narrativo. Permitam-me até que abra um parênteses. Na verdade, esta pergunta que formulei há pouco, irá Hans Castorp sobreviver, deverá, a meu ver, ter uma resposta afirmativa. Pessoalmente, se tivesse de apostar, diria que sim, mas naturalmente há muito quem entenda que não, e é perfeitamente legítimo que o faça, embora toda a lógica do romance aponta, a meu ver, para uma caracterização de Hans Castorp como um sobrevivente, como um estrutural sobrevivente. Erich Heller, que publicou em 1959 um estudo ainda hoje de referência, intitulado Thomas Mann, The Ironic German, fornece tanto quanto conheço a resposta mais original. Sim, opina Heller, Hans Castorp sobrevive, mas não só. Sobrevive e virá a ser autor de um romance. Um romance como a Montanha Mágica. A cena final do romance situa-se nos antípodas da celebração da guerra, de que, entre tantos outros, o autor se fizera porta-voz nos seus ensaios da época do conflito. Pelo contrário, as breves páginas finais desenham um quadro de destruição e de morte inteiramente sem sentido. As muitas interrogações que foram acompanhando o percurso de Hans Castorp ao longo do romance ficaram, afinal, longe de obter resposta. E o destino da Europa, conjurado nas intermináveis discussões entre NAFTA e Settembrini, é o mais incerto possível, num contexto em que as gerações jovens e a sua promessa do futuro ficam soterradas na lama revolvida pelos obusos. A canção de Schubert, que o protagonista, na sua última aparição, agora como um membro quase anónimo dessas massas de jovens enviados para o matadouro, a canção que ele traz nos lábios traduz, no contraste brutal com a situação, uma ironia cruel que condensa em si mesma a dimensão da tragédia. A inadequação grotesca entre a canção romântica, com a sua evocação da saudade do viandante pelo lugar onde foi feliz, e o panorama catastrófico da cena narrada, abre para a última grande interrogação do romance. Uma interrogação cuja possível resposta, no entanto, está já muito para além do universo do texto. Nas poderosíssimas páginas finais, vemos o herói ou anti-herói do romance sumir-se no destino anónimo de uma geração cuja esperança de futuro fica soterrada
na lama revolvida pelos obusos? Ou será que, apesar de tudo, apesar da dimensão da tragédia, não fica? É esta a questão em suspenso, esta pergunta decisiva que interpela o leitor e a leitora, também nos nossos anos 20 do século XXI, tal como seguramente interpelou muito fundamente os leitores do século passado. E talvez, enfim, aproximo da final, para concluir a minha abordagem, eu possa recordar alguns passos deste final, evocando assim mesmo brevemente a atmosfera do romance, e finalizarei então com uma breve leitura de alguns parágrafos desse momento final do romance. Onde estamos? O que é isto? Aonde é que o sonho nos fez vir parar? Crepúsculo, chuva e sujidade. Um vermelho de fogo no céu sombrio, em que soa sem cessar o bramido de pesados trovões. Os ares úmidos cheios, rasgados por silvos agudos. Uivos raivosos de cães do inferno a aproximar-se, que termina o seu percurso com estilhaços, jatos de terra, detonações e labaredas, por gemidos e gritos, por toques de clarim quase a explodir, e a rufar de tambores a incitar mais depressa, mais depressa. Leste ou oeste? É planície, é guerra. E nós somos espectros temerosos na borda do caminho, envergonhados pela segurança de espectros, e sem a menor intenção de nos entregarmos a bravatas e fanfarronadas, mas trazidos aqui pelo espírito da narrativa, para entre os camaradas cinzentos a correr, a cair, a avançar ao rufar dos tambores, que saem em tropel do bosque, olhar mais uma vez o rosto singelo de alguém que conhecemos, o companheiro de caminho de tantos anos, o pecador bonacheirão cuja voz tantas vezes ouvimos antes de o perdermos de vista. Ali está o nosso conhecido, ali está Hans Castorp. Reconhecemos-lo logo ao longe pela sua barbicha, que deixou crescer à mesa dos russos má. Está afogueado e molhado até aos ossos, como todos. Corre com os pés pesados da terra, de espingarda no punho pendente. Eis que pisa a mão de um camarada caído. Pisa esta mão, com as suas botas cardadas, enfiando-a no chão enlameado, coberto com ramos estilhaçados. Apesar disso, é ele. O quê? Está a cantar. Da mesma maneira que numa excitação fixa e refletida se canta sem saber, está a usar o seu fôlego entrecortado para cantar para si a meia voz tantas palavras de amor que em sua casca gravei. Cai. Não, atirou-se de chapa, porque está a uivar um cão dos infernos, um grande albuço explosivo, um repelente pão de açúcar vindo do abismo. Está por terra, a cara na lama fria, as pernas estendidas, os pés tortos, os tacões para baixo. O produto de uma ciência degenerada, carregado com o que há de pior, vem enterrar-se profundamente no solo a 30 passos, quase à frente dele, como o próprio demónio. Explode ali debaixo com uma violência medonha e atira para os ares um repuxo da altura de uma casa, de terra, fogo, ferro, chumbo e humanidade despedaçada. Pois jaziam ali dois, eram amigos, tinham-se juntado na aflição. Agora estão mesclados e desaparecidos. Oh, vergonha da nossa segurança de espectros! Vamos embora. Não vamos narrar isto. O nosso conhecido foi atingido. Por um momento pensou que tinha sido. Um grande torrão de terra atingiu na canela. Doeu, é certo, mas é uma coisa de nada. Ergue-se, avança cambaleante a cochear com os pés pesados como a terra, cantando inconscientemente. Os seus ramos murmuravam, como se por mim chamassem. E assim, no meio do tumulto, da chuva, do crepúsculo, desaparece-nos de vida. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência. Muito obrigado, António. Eu penso que nesta altura poderíamos, se houver gente interessada, portanto, quem nos está a ouvir, podemos hoje, sim fazer intervenções, podemos ter intervenções que não apenas intervenções escritas. Portanto, quem desejar
intervir, peço apenas que levante a mão, portanto, que indique essa vontade de intervir, e o nosso anfitrião passará a palavra. Enquanto não surge nenhuma questão, eu gostava de colocar uma questão concreta. Portanto, tu referes que há todo um determinado tipo de evolução, e nomeadamente tu fazes esse arco temporal entre 1913 e 1924 em termos de escrita. Uhum. Não é apenas uma transformação que decorre de todos enfim, de toda a experiência de guerra, enfim, de todo o impacto que a guerra tem nele. Há também, em termos da própria escrita, digamos assim, uma transição para um determinado tipo de experimentalismo mais modernista. Será que isto é correto? Sim, eu diria que sim, naturalmente que podemos discutir sobre isso e pode ser uma opinião controversa, mas na verdade, na minha visão pessoal do percurso de Thomas Mann, digamos, a Montanha Mágica é um patamar diferente, como eu referi, é um patamar novo de escrita, em que definitivamente, digamos, aquilo que uma leitura superficial pode parecer como uma estrutura, enfim, de romance de época realista, não é? Como eu referi, na verdade, adquire uma dimensão, digamos, de um refinamento, digamos que através de lógicas de alusão, de lógicas de intertextualidade, através do uso da ironia, enfim, através de uma panóplia enorme de meios retóricos, digamos, o texto assume uma complexidade e assume, por outro lado, também uma lógica de ambiguidade e de indeterminação que, na verdade, já não se compagina minimamente com os padrões, enfim, nomeadamente do romance realista, não é? É certo que há todo um percurso, a Morte em Veneza, em certo sentido, é também um texto experimental, não é? Mas é um texto que está ainda muito fortemente preso, eu diria, a uma lógica finiscular, não é? E aqui, digamos, de certa maneira, a irrupção da modernidade, digamos assim, na obra de Thomas Mann, para mim, faz-se claramente com a Montanha Mágica, virá depois a ter o seu apogeu no Dr. Fausto, que é um romance com uma estrutura ainda muito mais complexa e sim com uma lógica de intertextualidade que só é acessível a uma leitura, digamos, atenta à densidade das muitas alusões, etc., que há, digamos, não há um universo de certezas, digamos assim, portanto, o universo de crise do sentido, que é característico da atitude modernista, está aqui claramente presente. Não é? Essa questão que tu falaste agora por causa do Dr. Fausto, e tu estavas a falar, estava a pensar, tu referes, agora na questão no prefácio que escreveste à tradução do Dr. Fausto, tu referes-te especificamente aos problemas em termos de tradução, pela existência, portanto, digamos que de várias versões, digamos assim, do texto. Este tipo de problemas de tradução, porque, como nós sabemos, existe aquela tradução que eu li na minha adolescência, não sei se era dos livros do Brasil, já não me recordo bem, portanto, que não Sim, sei se... era do Herberto Caro, de um tradutor brasileiro de origem austríaca. Não é? E era feita a partir do alemão? Sim, era feita a partir A do partir do alemão. É um alemão. caso interessante, o Herbert Caro, que aliás também é autor de uma tradução do Dr. Fausto e de outras traduções, e que tanto quanto eu posso ver, vendo na internet, digamos assim, ainda hoje, pelo menos no Brasil, é considerado um grande tradutor, e na verdade, para mim, o Herbert Caro é um exemplo absolutamente claro de que, em determinado nível de complexidade, ou por definição, quando se trata de tradução literária, o facto de ser falante, native speaker da língua é absolutamente determinante. Isto é, há um conjunto de nuances, de cambiantes. O Herbert Caro é curioso ler as traduções dele, porque eu também li a minha Montanha Mágica, a minha primeira leitura da Montanha Mágica foi por essa versão. Mas agora, naturalmente, ao pensar mais profundamente, enfim, não há leitura mais vagarosa do que a leitura do tradutor, não é? Portanto, o pressuposto de ler devagar é o pressuposto que a tradução tem que cumprir. E ao
digamos, olhar, confrontar, ver algumas soluções de Herbert Carr, torna-se absolutamente claro que o Herbert Carr tinha uma percepção muito correta do original. Isto é, tinha, na verdade, Herbert Carr, tanto quanto sei da biografia dele, é um judeu austríaco imigrado para o Brasil, que se naturalizou brasileiro e que de facto teve um papel importante no Brasil, na tradução, com estas traduções que depois foram de facto adotadas, algumas delas em português, penso que, não sei, provavelmente sujeitas a algum processo de revisão, de adequação à norma do português europeu, mas não mais que isso. E o Herbert Carr tem de facto uma percepção muito aguda do original. Vê-se que ele tem uma percepção extremamente minuciosa digamos, dos problemas e das nuances de sentido do original, mas depois pura e simplesmente não tem o domínio do português que lhe permita, digamos, escrever um texto em português que seja, digamos, compaginável com essa percepção do original e, portanto, é uma prosa extremamente artificial, que soa extremamente artificial, em alguns momentos mesmo incompreensível, não se percebe bem o que é que ele quer dizer. E na verdade, portanto, são traduções muito datadas, não nos fez mal nenhum, julgo, lermos essa tradução, a primeira era o acesso que havia, mas quando estamos a falar de tradução, obviamente os critérios de exigência são muito maiores e eu, enfim, cada vez mais firmo essa convicção. Nós temos, aliás, outros exemplos na própria cultura portuguesa, não é? O exemplo que me lembro espontaneamente é de Ilse Loza, escritora e tradutora, uma mulher que teve um papel extremamente importante e felizmente agora está a ser revalorizada e está a ser estudada. Aliás, aqui a Companhia de Teatro de Coimbra, o Teatrão, vai estrear este mês ainda uma colagem cénica a partir, digamos, de textos de Ilse Loza, que teve um papel muito importante, foi uma pessoa pioneira entre nós, ou praticamente pioneira, no âmbito da literatura infantil-juvenil, e teve um papel também importante como tradutor, nomeadamente do Teatro de Brest, portanto, aquela edição de Brest, da Portugália, não é? Portanto, que deu o primeiro acesso a Brest a gerações, na verdade, de leitores e também encenadores e homens e mulheres de teatro portugueses. Mas a Ilse Loza é exatamente o mesmo caso, portanto, ela tinha de facto, digamos, não tinha suficiente domínio de português, não é? Portanto, cada vez firmo mais a minha convicção de que, tirando eventualmente alguma situação excepcional de bilinguismo, mas bilinguismo autêntico, não é? Na verdade, quando se tratamos de tradução literária, em que, na verdade, o diabo mora nos pormenores, e, portanto, a capacidade, digamos, daquele pequeno cambiante pode medir o sucesso ou o insucesso da tradução, pura e simplesmente depois falha o domínio da língua de chegada, não é? Portanto, é esse claramente o problema das traduções de Herbert Carr, é esse. Isso sem tirar, obviamente, a ele, como a Ilse Loza e outros, digamos, o papel importante que desempenharam, mas do ponto de vista da tradução, de facto, há aí muitas insuficiências. Mas, de facto, o tipo de problemas com que te confrontaste nesta tradução são diferentes daqueles que confrontaste com o Dr. Fausto. São, quer dizer, eu diria, bom, o Dr. Fausto é ainda mais difícil, digamos. É um texto de enorme complexidade, basta lembrar, por exemplo, o intertexto no Dr. Fausto é muito importante, sobretudo nos capítulos da parte inicial, em que o protagonista estuda teologia, o intertexto da literatura religiosa alemã, da literatura da Reforma, não é? Do século XVI, a começar por texto de Lutero, e obviamente é muito difícil encontrar em português uma correspondência válida para algumas modos de expressão, para mesmo questões de sintaxe, etc., não é? E, portanto, enfim, mas isso já sabemos que um texto, eu costumo dizer, todo o texto é intraduzível até ser traduzido, não é? Digamos, e que a tradução é um outro texto diferente, também sabemos isso, não é? E, portanto, simplesmente, por vezes, perde-se na tradução, outras vezes ganha-se, não é? Porque não há só o lost in translation, há também o gain in translation, muitas vezes. E é desta dialética que se fazem as angústias de um tradutor, não necessariamente. Já agora, só um aspecto ainda também por causa da Montanha Mágica. Tu falaste, portanto, há todo um determinado tipo de
de ancoragem numa certa tradição germânica, não é? Nomeadamente a questão do romance de formação. Sim, claramente. Depois falaste na questão do homem sem qualidades, portanto, é um tipo de reescrita modernista do romance de formação que nós podemos encontrar aqui. Porque já agora, deixa-me só esta coisa. Sim. Em relação ao narrador, porque o papel do narrador em todo este processo é particularmente interessante, não é? Porque é uma personagem que, digamos que, eu diria que quase que se apaga. No entanto, é uma personagem determinante em termos, por causa da questão dos pontos de vista. Estás-te a referir agora à Montanha Mágica? Agora estava a Montanha Mágica, sim. Ok. No caso da Montanha Mágica, o narrador é extradiegético, não é? Portanto, e mantém uma distância muito evidente em relação ao mundo da narrativa, não é? Muito marcada, sobretudo, pelo artifício da ironia, não é? Há uma dimensão de ironia desde logo naquela proposição inicial, digamos assim, naquela espécie de prefácio. Essa ironia está desde logo ali, não é? E na verdade ao longo do romance, nomeadamente no que se refere à caracterização da personagem, a atitude é sempre quase de uma ironia benévola, não é? Como aliás há algumas alusões neste passo que eu li no fim, em que isso aquele pecador bonacheirão, não é? Exprime-se assim o narrador em relação a Hans Castor. Mas na verdade a Montanha Mágica é sim, pode ser vista desse prisma, como reescrita de um romance de formação, mas que rompe de facto com as convenções do género, não é? Porque justamente pela razão muito simples que eu tentei demonstrar, que de facto a instabilidade do mundo burguês, o romance de formação assenta na crença na instabilidade do mundo burguês, e eu quase diria na crença na perenidade do mundo burguês, não é? Ora, essa perenidade do mundo burguês é justamente aquilo que as páginas finais do romance mostram como estando o romance inteiro, mas depois dramaticamente, digamos assim, com essas cenas, digamos, com essas poucas páginas finais, mas que são de facto fortíssimas, não é? Cujo tempo é justamente o momento da Primeira Guerra, digamos, são os campos de batalha da Primeira Guerra. Claramente essa perenidade da ordem burguesa está feita em estilhaços, não é? Portanto, esse proposto fundamental do romance de formação não existe, pura e simplesmente, digamos assim, e, portanto, significa que não há uma finalidade para a qual o percurso do protagonista se dirige, não é? Mas há um conjunto de possibilidades em aberto, não é? Algumas otimistas, algumas utópicas, outras profundamente distópicas, e o que é fundamental para mim é que o leitor fica mergulhado no universo dessas interrogações, digamos assim, não é um romance que nos dê respostas, sejam elas quais forem, não é? E não sei se será essa uma das razões porque o romance continua a ser lido e bastante lido, pelo que posso perceber, é justamente o facto de se basear, digamos, na verdade o leitor não pode deixar de se sentir desconfortável, digamos assim, não há, desconfortável desde logo pela própria extensão do romance, pela maneira como a sua paciência e a sua capacidade de concentração é posta à prova ao longo do romance, porque não é? Portanto, digamos assim, não é por acaso, aliás, que é um romance que tem apaixonados e apaixonadas incondicionais, e tem pessoas, ainda recentemente naquela rubrica do Guardian em que entrevistam escritores, enfim, é uma escritora e há um catálogo de perguntas, aquele esquema habitual um guião de perguntas que se repetem de escritor para escritor. Uma dessas perguntas é: qual foi o romance que não acabou de ler? Ou qual foi o romance que não conseguiu ler até ao fim? E havia uma escritora que dizia: olha, foi a Montanha Mágica. Não é? E eu percebo isso perfeitamente, aliás, é uma atitude de leitura perfeitamente legítima para o livro de lado, não é? Mas porque as exigências do romance ao leitor são muito grandes, não é? Quer dizer, e o romance, digamos assim, só se desvenda a quem aceitar esse pacto ficcional digamos, de mergulhar naquele universo de ambiguidades e de complexidades, sem estar à espera de que no final lhe deem uma resposta qualquer. Mas eu, por acaso, tinha pensado na questão do narrador, e agora, de repente, tinha-me surgido esta questão do narrador, exatamente devido à tua leitura desse momento final, porque é de facto um momento
poderosíssimo em relação ao conjunto da narrativa. E quando se fala em termos, sei lá, de resolução, em toda, enfim, a personagem que até aí nós nos habituámos a conviver tão bem já com ela, portanto já nos habituámos a conhecer os hábitos, os tiques, como é que olha para a personagem A, B, C, como é que olha para si próprio, tudo isso. Aquela personagem surge sob uma perspectiva completamente diferente naquele momento final, e aquele Sim, momento é poderosíssimo, é mesmo quase sim, tipo livro das sim, revelações. Não? sim. E é interessante porque não é apenas o fecho do romance, na verdade é o fecho de uma época, não é? Pois, É fecho de uma época da história europeia e global, não é? Mas antes exatamente. mais da história europeia, que abre de facto para, e portanto aqui também há, digamos, esse final mostra-nos como de facto, pelo menos em 1924, ou ao longo desse processo longo da gestação do romance, o Thomas Mann de facto desenvolveu uma consciência sismográfica, digamos assim, digamos, para aquilo que é a compreensão da sua época, não é? Portanto, na verdade é muito interessante ver esse percurso. Ele próprio dizia em 1913 que não tinha capacidade de análise política, ou etc., não é? Mas claramente, enfim, desenvolve no seu percurso essa capacidade e eu conheço poucos, enfim, há uma enorme literatura sobre a Primeira Guerra, naturalmente, enfim, é unânime hoje em dia a ideia de que a Primeira Guerra, na verdade, inaugura o século XX e o século XIX termina em 1914 e apresentou um novo século, que é o século dos extremos, não é? Como depois lhe chamará o Eric Hobsbawm. E esse final do romance, que é também o final de uma época, não é? É também a abertura para alguma coisa que fica completamente em aberto, não é? Cujos contornos não, uma coisa é certa, digamos assim, aquele universo de sanatório, aquele tecido de relações sociais, aquelas posições ideológicas várias, incluindo também aquele vitalismo que é representado por essa personagem de Peppercorn, tudo isso são soluções falsas, tudo isso são soluções que já não funcionam. E se pode haver a possibilidade do futuro, então tem que ser um futuro equacionado de maneira completamente diferente. E, portanto, é quase, sendo um momento final, é também um momento inicial, de certa maneira. E por isso é que eu acho, digamos, acho que o Hans Castorp sobrevive, de facto. Ele sobrevive, vai ter um percurso. E, enfim, não sabemos qual o percurso dele, não é? Mas eu achei muita piada ao Scheller, que escreve, de facto, ele sobrevive e escreve um romance como a Montanha Mágica, não é? Mas, mas na verdade terá aprendido alguma coisa, aquilo que ele aprendeu vale ainda alguma coisa depois desta experiência que ele está a ter nos campos de batalha, tudo isso são perguntas que não temos resposta, não é? Olha, António, eu só tenho a agradecer de facto pela tua disponibilidade, por esta apresentação, porque é de facto conseguires em 35 minutos fazer toda uma síntese e levantar tantos problemas em relação a um romance de peso, literalmente de peso, é de facto, Pois. estou profundamente grato, e tu, certo, todos aqueles que aqui que tiveram a oportunidade de ouvir, esta conversa ficará depois disponível na internet, através do site da Fundação, e eu só queria já agora alertar as pessoas que estejam interessadas e que têm vindo a seguir este ciclo. Nós continuaremos em maio com outro romance de peso, literalmente de peso, sobre a Moby Dick. Portanto, nesse caso serei eu a falar Isso da é um Moby peso Dick. de várias toneladas, não é? Essa de uma baleia. Exatamente, exatamente. Mas tem óleo, pode-se tirar o óleo, portanto. E depois teremos outro romance de peso, portanto, outra obra de peso, em junho, o António Sais Delgado, que irá falar sobre Dom Quixote. E, enfim, depois lá continuaremos, mas para já fica esta informação. António, uma boa tarde para ti, muito obrigado. E Eu esperamos é que a que gente possa agradeço, encontrar um Mário. dia destes mesmo para conversar e tomar um café e para a pessoa se ver assim. Pois, Mais, espero que sim, mas não sabemos quando, não não é? sabemos. Bom, tu já estás vacinado. Está tudo em aberto, está tudo, enfim.
Pois, não, enfim, isto algum dia há de acabar, não é? Agora, esperemos que não seja como aquela frase de Kafka, não é? Há esperança, sim, há esperança, mas não para nós. Bom, e com este otimismo, obrigadíssimo. Um grande Mário, abraço, muito António. obrigado, foi um Muito gosto obrigado. enorme, espero, muito obrigado. Muito obrigado, Will. Obrigado, boa tarde.